Oi, gente. Boa noite. Bom dia. Não sei que hora você vai ver isso, mas enfim. Tô aqui comprometido para fazer essa aula gravada para vocês, né? Igual eu expliquei, essa quarta eu não consegui fazer a aula síncrona, né? A aula ao vivo. E a gente vai ter essa aula, excepcionalmente, essa aula de forma assíncrona gravada. E aí, sexta-feira, a gente tem outra aula, né? Sexta-feira, dia. Deixa eu ver aqui que dia que vai dar sexta-feira. Sexta-feira, dia 2 de julho, a gente volta de forma ao vivo, tá bom? Peço perdão pela minha voz, que tá horrível, né? Tá pior do que ela já é, mas assim, minha garganta não tá boa, igual eu expliquei pra vocês. Minha mãe testou positivo, então a gente tá isolado e eu tô com uma garganta meio ruim. Enfim, vamos lá. Semana passada, só para a gente relembrar, eu falei da reação de esterificação, que é a reação de formação dos ésteres. Então, a gente viu que um éster ele se forma a partir de uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool primário, né? Essa reação ela vai acontecer num meio desidratante, num meio ácido, porque um meio ácido ele tem essa característica de ser desidratante. Então, esses compostos nesse meio, eles vão perder a água, né? E aí vão ficar com ligações livres, vão se juntar formando um éster, e a água que foi retirada, né, que foi a parte desidratada, ela também é liberada como produto. Isso aí a gente já viu semana passada, nada de novidade. Aí, o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui a gente já fez, né, que foram os exemplos e a questão do Enem que eu mostrei para vocês, eu queria falar da reação contrária. Essa reação de esterificação, de formação dos ésteres, ela é uma reação reversível. Quando vocês estudarem equilíbrio químico, vocês vão estudar sobre as reações reversíveis. Mas o que são as reações reversíveis? São reações que elas podem, por exemplo, eu peguei o álcool e o ácido, formei o éster. Só que da mesma forma que eu fiz isso, eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar o éster e transformar de volta nos meus antigos reagentes, né? Eu posso pegar o éster e transformar ele de novo em álcool e ácido carboxílico. Uma reação reversível é essa, é quando você consegue transformar o produto que você fez novamente no composto que era o reagente daquela reação. E aí, ó, a hidrólise do éster, ou a reação inversa da esterificação, é chamada de hidrólise ácida dos ésteres. A gente vai falar da hidrólise básica ainda nessa aula, mas a hidrólise ácida, a gente fala que é hidrólise ácida por quê? Porque o meio que acontece a reação é ácido. Eu acabei de falar isso. O meio é ácido para que possa ocorrer a desidratação. Então, aqui também a hidrólise, a reação inversa, ela tem que acontecer nas mesmas condições. Então, ela também vai acontecer no meio ácido, por isso, hidrólise ácida. A palavra hidrólise, eu coloquei aqui, lise quer dizer quebra, e hidro quer dizer a partir da hidratação, da adição da água. Faz sentido, porque se para formar eu retiro água, para voltar eu vou ter que hidratar, eu vou ter que fazer o processo inverso. Então, o que vai... A gente tem aqui, então, para reforçar, a reação direta é a que forma éster, é a esterificação que a gente acabou de ver. E a que a gente vai ver agora, ó, é a reação contrária. É a reação que forma ácido carboxílico e álcool. É a reação de hidrólise. Então, ó, o que vai acontecer? A gente vai quebrar esse éster no oxigênio aqui, ó, no lugar do oxigênio, que está o oxigênio. A gente vai quebrar essa molécula. E o que a gente vai ter nessa molécula? A gente vai ter aqui, ó, vamos um pouquinho, o R1, o C dupla O e uma ligação sobrando. Por outro lado, a gente vai ter um oxigênio e o R2. Né? R2 e R1 são cadeias carbônicas qualquer. Você pode ter qualquer cadeia carbônica ali. E aí, a partir disso, ó, a gente tem duas moléculas. A gente tinha uma molécula que quebrou em duas. Mas essas moléculas não estão completas. Tanto o carbono aqui não está
com as 4 ligações, nem o oxigênio está com as 2. O que vai acontecer? Essa molécula de água, ela pode ser escrita como OH e H. Beleza? É a mesma coisa. H2, 2 Hs e o oxigênio, H2O. Né? Então, o que vai acontecer? Presta atenção, deixa eu mudar de cor aqui, para ficar mais claro. Esse OH da água, ele vai vir e vai se ligar aqui. Vai ficar o OH aqui. Olha o que eu formei. Exatamente o ácido carboxílico. E aqui, sobrou o quê? Sobrou o H. Esse H, ele vai se ligar nesse oxigênio. Ó, o que formou? R2OH. R2OH. Formou o álcool que deu origem. Então, a gente simplesmente volta os produtos em reagente. Beleza? É isso que a gente faz. Por meio de quê? Por meio da quebra dessa molécula. Beleza? Espero que tenham entendido. Lembrando que, como essa aula tá sem... É uma aula gravada, né? Não hesitem de maneira nenhuma de me mandar mensagem depois se ficarem com alguma dúvida, tá? Vocês têm meu número lá no grupo, pode me mandar mensagem qualquer hora que vocês estiverem vendo essa aula, se ficar com alguma dúvida. Então, é isso, né? Eu acho que essa parte aqui já ficou clara. É só você voltar, beleza? É a reação inversa. E aí, ó, aqui a gente tem um exemplo que é só um exemplo mais relacionado à bioquímica, né, que vocês veem lá na parte da biologia, vocês veem as biomoléculas, né, hoje a gente está formando aqui, ó, triglicerídeos, que são um tipo de gordura, né, são lipídios. Esse triglicerídeo é um éster, ó, o éster aqui, ó, C, esse C aqui, ele é o C dupla O, ó. Então, ó, a gente tem um éster. E a gente tem, então, o triglicerídeo é um éster. Ele é formado a partir de quê? A partir da reação do ácido graxo, que é um ácido carboxílico, com um glicerol, que é o quê? Que é um álcool, é um triálcool, porque ele é um álcool que tem 3 hidroxilas. Eles vão reagir numa reação de esterificação, porque eles estão formando o éster. Para formar, o que acontece? Desidrata. Por que nesse caso saem 3 águas? Porque a desidratação, ó, deixa eu pôr aqui no vermelho que aparece mais de novo. Ó, eu vou ter 3 desidratações para poder formar essa molécula de triglicerídeo. Beleza? E aí, a reação contrária, que é a reação que a gente acabou de ver, vai ser a hidrólise. É exatamente o contrário. A gente quebra nos oxigênios, essa parte aqui vai receber o OH, essa parte aqui recebe o H. E aí volta exatamente para esses compostos do início, os ácidos graxos e os gliceróis, tá bom? É a reação contrária, é a reação de volta, beleza? Aí a gente tem nomenclatura de éster. A nomenclatura de éster, ela é um pouco diferente porque ela é separada em partes. Então, assim, a gente vai dar um nome na parte que vem do ácido e o nome da parte que vem do álcool. Então, ó, a parte que vem do ácido, a gente adiciona oato. O sufixo é oato. E a parte que vem do álcool, a gente coloca o ila. Só que aqui a gente tem uma observação que não está escrito aqui. Mas na parte que veio do álcool, a gente não indica a ligação. Então, a gente não coloca o an, o en e o in, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, a gente tem nesse primeiro exemplo aqui, deixa eu dar um zoom, peraí. Ai, por que não tá indo? Aí deu. Eu apanho desse trem, gente, um tanto. Ó, então aqui, a gente, para dar um nome, a gente tem que saber a parte que veio do álcool e a parte que veio do ácido. A gente corta no oxigênio.
Essa parte aqui que tem o duplo O é a parte que veio do ácido. A outra parte é a parte que veio do álcool, certo? Então, ó, a parte que veio do... Gente, como é que eu escrevi? Eu escrevi, eu fiz um garrancho aqui que nem eu entendi. Mas, enfim, é a parte que veio do álcool, né? Então, ó, aqui a gente tem apenas um carbono, MET. Porque só tem ligação simples, e OAto, porque é a parte que vem do ácido, a gente coloca OAto. O di, e aqui, ó, a parte que veio do álcool, a gente coloca o MET, que é a quantidade de carbono, só tem um carbono, e ILA, que é o sufixo para a parte que vem do álcool. A gente não coloca nem em, nem um, que é a parte que indica ligação. A gente não coloca. Ó, mesma coisa aqui. Corta no oxigênio. Essa parte veio do ácido, essa parte veio do álcool. A parte que veio do ácido, 2 carbonos, et. Porque só tem ligação simples, OAto, porque é a parte que veio do ácido carboxílico. O di, o MET, porque a parte do álcool só tem um carbono, e ILA, que é o sufixo da parte do álcool, tá bom? Mesma coisa, ó, vamos ver essa outra aqui de baixo, ó. Corta no oxigênio. A parte que tem o duplo O é a parte que vem do ácido. A parte que não tem, a outra parte que sobrou, é a parte que vem do álcool. Então, ó, aqui a parte que vem do ácido tem 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples, e OAto, porque é o sufixo da parte que vem do ácido. O di, para ligar os dois. A parte que vem do álcool agora, et, porque só tem 2 carbonos, e ila, porque é o sufixo da parte que vem do álcool, né, gente? É a mesma coisa, chega de falar isso. Então, assim, você vai sempre separar a molécula, dar o nome da parte que veio do ácido e depois dar o nome da parte que veio do álcool, beleza? Sempre a mesma coisa, tá? Aqui, deixa eu só comentar aqui com vocês, ó, vinila. Vinila é esse composto aqui, que ele também pode ser chamado de, tipo assim, se você fosse dar um nome normal para ele, seria et, porque só tem 2, certo? 2 carbonos. Eten seria o eteno, né? Aí você não vai chamar, a ramificação dele seria, vamos dizer, etenil, né? Pode ser, seria, vamos dizer assim, o oficial, né? O correto. Mas isso daqui é usualmente chamado de vinil. É uma ramificação chamada vinil. Se vocês olharem lá na tabela de ramificação que eu coloquei para vocês, tá lá o vinil. O vinil é essa ramificação. É muito cobrado? Não, quase não é. Assim, sabe? Não diria que você tem que saber, não. Mas é por isso que aqui tem vinila e não etenila. Mas, assim, é a mesma coisa. É só porque isso daqui é como se fosse o nome usual, beleza? As outras aqui, ó, eu vou deixar para caso vocês olhem e tenham alguma dúvida, porque senão a gente vai ficar repetindo a mesma coisa, né? Não tem necessidade. E aí, a última reação que eu queria falar com vocês é a reação de transesterificação. O que é a reação de transesterificação? É a reação que acontece a transformação de um éster em um outro éster, por meio da troca do grupo que vem do álcool. Então, deixa eu ver aqui se eu coloquei, foi até eu mesmo que escrevi. Ó, a gente tem aqui o primeiro aqui escrito de rosa. A gente tem um éter, né, C-O-H. A gente corta aqui no oxigênio. A parte que eu escrevi de rosa é a parte que veio do ácido carboxílico, é a parte que veio a parte que tem dupla O é a parte que veio do ácido carboxílico, certo? A outra parte é a parte que veio do álcool. O que é a reação de transesterificação? É uma reação que você vai colocar lá o éter com um novo álcool. E aí, ó, essa parte que veio do álcool, ela vai ser trocada. Trocada por quê? Pela parte que vai vir desse novo álcool que você está reagindo. Então, ó,
a gente vai pegar aqui uma parte, vamos dizer assim, análoga, né? É uma parte que tem o oxigênio, é o mesmo mecanismo. Ele só é diferente porque ele veio de um novo álcool. Essa parte em verde aqui, ó, ela teria vindo do OH CH3. E essa nova parte aqui, ela vai vir desse álcool aqui. O que vai acontecer? Elas vão trocar. Então, ó, essa parte do novo álcool vai ligar aqui e vai formar esse éster grandão com a mesma parte do ácido carboxílico, vai formar um novo éster, enquanto vai formar o novo álcool, vai ser formado pela parte que saiu. Então, assim, é só você imaginar que eles estão realmente, as partes alcoólicas, elas estão trocando de lugar. Beleza? Bem simplesinho. E aí, o que eu quero falar com vocês? Que o biodiesel, que é um éster, eu não lembro se eu cheguei a colocar ele em algum lugar aqui, deixa eu ver. Não coloquei. Mas eu falei isso em algum lugar. Aqui. O éster um biodiesel é um tipo de éster. E como que a gente faz um biodiesel? Por essa ramificação, por essa reação de transesterificação. Então, é uma transesterificação de triglicerídeos, ó, os triglicerídeos que a gente acabou de ver aqui. Esse triglicerídeo, a gente vai reagir ele com etanol. Um novo álcool que vai participar da reação é o etanol. Quando acontecer essa reação, ele vai formar um novo éster que vai ser o próprio biodiesel. Pesquisa lá depois dessa reação, ela costuma aparecer de forma contextualizada, né? Você não precisa decorar ela nem nada. Mas é a mesma coisa. Só que aí, ó, aqui a gente vai pegar esse triglicerídeo e a parte que vem do álcool, ó, essa parte aqui vem do álcool, certo? Faz aqui, ó, junto com o álcool. Ela vai ser substituída pela parte que vem do etanol, CH3, CH2OH. Então, essa parte aqui, ó, ela vai entrar nesse lugar, tá? E aí, o novo éster vai ser o biodiesel. Beleza? Lembrando que se ficar alguma dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Tá? E aí, pra gente falar mais um pouquinho, que seria a aula de hoje, né? É a aula sobre sal orgânico e sabão, que são derivados do ácido carboxílico. Eu ainda não postei essa aula no Class, vou postar assim que eu finalizar aqui, vou postar a aula no YouTube e essa aula no Class, esse slide no Class. Mas assim, é bem tranquilinho, porque os mecanismos de reação são os mesmos. Vocês estão percebendo que a gente já está falando muito de reação orgânica, muito mesmo. Porque quando a gente chegar, já vai ter visto praticamente todas. Então, assim, cuidado. E essas reações são importantes, eu não estou colocando elas aqui à toa, né? Porque vocês só para ficar mais, parecer mais difícil. Não, é porque elas são as reações final, com as mesmas reações, tá? Então, assim, essas que elas realmente são relevantes, tá? E a gente já viu várias, a gente já viu a gente já viu oxidação de álcool, esterificação, e agora nessa aula a gente vai ver mais algumas. Então, ó, o sal orgânico, ele é um derivado do ácido carboxílico. Eu quero lembrar com vocês, lá da inorgânica, a reação mais básica que todo mundo sabe é o quê? É a reação de um ácido mais uma base, forma um sal e água, né? Essa reação de neutralização todo mundo sabe, a gente nasce sabendo isso daqui, praticamente, né? É uma das primeiras coisas que a gente aprende em química. E assim, o princípio aqui é o mesmo. A gente vai reagir um ácido, só que qual que é o ácido orgânico? O ácido orgânico que a gente estuda é um ácido carboxílico.
a gente vai reagir, então, um ácido carboxílico com uma base, a gente vai produzir um sal. Só que como o ácido ele é orgânico, o sal também vai ser orgânico. Então, a gente vai produzir um sal orgânico e a água. Beleza? E aí, ó, como é que isso vai acontecer? Lembrando que uma base, né, gente? A base lá, segundo Lewis, Arrhenius, sei lá, tem composto por um metal mais OH, né? Então, a gente tem KOH, é um exemplo de base, NaOH é um exemplo de base, CaOH2 é outro exemplo de base, todas essas são bases. Então, ó, vamos ver aqui a reação, ó. A gente vai ter um ácido, que está aqui, ó, C-OH, reagindo com uma base. Esse Me aqui, ó, se representa o átomo de metal. A gente poderia pensar que é um NaOH, por exemplo. Tá? Aí, o que vai acontecer? A gente vai meio que separar esses dois, o Na do H. E a gente vai separar o oxigênio daqui. O que vai acontecer? Primeiro, o que eu pensava é o seguinte, OH é negativo, o Na é positivo, certo? O hidrogênio que sai, quando a gente faz lá, a gente viu isso lá na ionização de ácidos carboxílicos, o hidrogênio que sai, ele é positivo. O que vai acontecer? O positivo vai trocar de lugar com o positivo. Então, o Na, ele vai entrar no lugar desse hidrogênio, enquanto esse hidrogênio vai entrar no lugar do Na lá na base. Então, vai acontecer uma troca, ó. O metal, que no caso a gente está representando como o Na, ele vai vir para o composto orgânico, então vai ficar o oxigênio ligado com o metal, e aqui, ó, quando o H vier para cá, vai ficar HOH. HOH é o quê? H2O, né? Então, a gente vai formar água e isso daqui, ó, vai ser chamado de sal orgânico. Então, o que é a estrutura de um sal orgânico? A gente chama de um carboxilato, que é esse íon aqui. Ele surge quando? Ele surge quando o ácido carboxílico perde o hidrogênio, perdeu o hidrogênio. O hidrogênio positivo do ácido, ó, saiu. Ficou o quê? Ficou o oxigênio negativo. Quando ele sai e transforma esse íon, o metal, ele vem e liga aqui. Então, ó, o que caracteriza um sal orgânico? É um grupo que possui carboxilato, que é esse íon negativo, ligado a um cátion. Um cátion é o quê? Um metal, né? Porque cátion é quem tem carga positiva, e metal tem carga positiva. Tá bom? Até tinha escrito aqui. Um metal. Então, vocês conseguiram entender? Vou apagar aqui para ficar mais limpo. Então, resumindo, o ácido, quando ele ioniza, o que acontece? Ó, vamos pensar que aqui era um ácido, ele tinha um H aqui. Ele tinha um H aqui. Sofreu ionização. Quando ele sofre ionização, o que acontece? Sai um H positivo e aqui, ó, vira esse íon carboxilato. O O fica negativo. Ele vai reagir com uma base. A base é o quê? Na. Estou dando um exemplo Na, mas pode ser outros metais, igual eu tinha escrito ali no cantinho. O Na+, e o OH-. O que vai acontecer? O OH, o Na+, ele vai vir e ligar nesse carboxilato, porque a gente pode pensar também, ó, que negativo e positivo se atraem. E aqui, ó, negativo e positivo se atraem. A gente pode pensar tanto que positivo troca com positivo,
tanto quanto na perspectiva de que aqui o oxigênio, que é negativo, atrai o metal, que é positivo. Beleza? E aí a gente forma isso daqui, que é um sal orgânico. Beleza? E aí, uma coisa muito importante que o Enem adora é o tal do sabão. Não sei porquê, mas eles amam o sabão. E o que é um sabão? Nada mais é do que um sal orgânico de cadeia longa, de cadeia carbônica longa. Então, ó, a gente tem que ter uma cadeia carbônica. Ó, isso tudo aqui é carbono. Muito grande, ó. Quantos carbonos tem aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, é uma cadeia muito grande, né? Então, quando a gente tem um sal, por que é sal? Porque é um oxigênio ligado a um metal. Aqui, ó, é o carboxilato ligado a um cátion, é um sal orgânico. Veio daquela reação que eu acabei de mostrar para vocês. Esse composto, então, quando a gente tem um sal orgânico de cadeia longa, ele é considerado um sabão. Simples assim. E o que você faz o que com o sabão? Você lava as coisas, né? Vamos pensar lá. Você tá lavando uma vasilha. Você fez, sei lá, batata frita. Whatever, tanto faz, né? Aí a vasilha tá lá suja de óleo. Óleo é o quê? Óleo é apolar, certo? Isso é básico. Óleo é apolar. E aí, você tá lá tentando lavar a vasilha. Você vai conseguir lavar essa vasilha só com água? Se você enfiar uma frigideira cheia de óleo debaixo da pia, você vai limpar? Não vai. Por quê? Porque a água é polar. Polar e apolar mistura? Polar e apolar não mistura. Por isso que se você tentar lavar uma vasilha engordurada só com água, não vai dar certo. Aí vem o que a gente faz? A gente coloca sabão. O sabão vai fazer o quê? A gente tem no sabão, ó, essa extremidade que tem o metal e o oxigênio, ela é uma extremidade polar. Essa parte polar, ela vai interagir com a água, que é também polar. Enquanto a cadeia carbônica, que é apolar, vai interagir com o óleo, que é apolar. Então, o que é o sabão? Ele faz uma ponte de ligação entre o óleo, entre a gordura, entre uma substância apolar e a substância polar, que é a água, no caso. Então, quando ele faz essa ligação, a gordura, ela se liga no sabão, que se liga na água, vira uma coisa só. Quando você está com uma coisa só, ela consegue ser carregada e sair da superfície da sua vasilha, da sua panela, e ir embora. Você conseguiu lavar. Quando você lava com sabão, sai, né? Então, por quê? Porque uma parte interage com a parte polar, outra parte interage com a parte apolar. Beleza? O sabão, então, ele é considerado o quê? Uma substância que a gente chama de anfifílica. Esse nome é muito importante. Anfifílica. Eu faço assim, gente, para saber onde que tem acento. Anfifílica. O que é uma substância anfifílica? É uma substância que é polar e apolar. Ela tem as duas polaridades numa só molécula. O sabão é uma dessas moléculas, porque a parte que vem a parte do carboxilato com o cátion, a parte do dupla O e cátion, ela é polar, enquanto a outra parte é apolar. Beleza? Aí elas se interagem lá e aí a gordura vai embora. Beleza? Vamos ver. Não, minha garganta doeu. Nomenclatura de sal. Nem ia colocar, mas vou dar um exemplo aqui só para vocês verem. Segue o mesmo princípio de nomenclatura de éster. Só que éster, a gente tinha o quê? No lugar do metal, a gente tinha uma cadeia carbônica. Nesse caso, a gente tem só um metal. Então, o que vai fazer? Vai ser a mesma coisa, ó.
O mesmo ato, a parte que vem do ácido, eu pus aqui e não tinha mostrado, né? Peraí. Ó, aqui em rosa. O nome da cadeia que vem do ácido, a gente adiciona do OA, o sufixo ato. Enquanto a parte que vem do metal, a gente põe aqui, só o nome do metal, bonitinho. Então, ó, vamos ver aqui. A gente corta o oxigênio, a parte que veio do ácido tem 2 carbonos, etanoato. Etan, porque et só tem dois carbonos, só tem ligação simples. Oato é o sufixo da parte que vem do ácido. Etanoato de... Isso daqui é o quê? O Na. O Na é sódio, de sódio, só isso. Muito facinho, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o potássio, ó, o K mais é potássio. Então, aqui, ó, a gente vai ter propanoato, propan, por quê? Porque tem 3 carbonos, só tem ligação simples. Propanoato, o oato, porque é a parte que vem do ácido, e de potássio, porque o metal que a gente tem ali é o potássio. Beleza? É simples assim, é muito simples, mas não é muito importante. Você não precisa de saber dar nome. Assim, precisar saber é bom se saber, mas se você não souber, tem outras coisas mais importantes, tipo, pra gente priorizar, sabe? Mas é essa a regra. É fácil por quê? Porque parece muito nomenclatura de éster. Só que ao invés do nome da cadeia carbônica, a gente coloca o nome do metal, né? E aí, lembra que a gente acabou de falar de hidrólise ácida de éster? A hidrólise ácida de éster era o quê? Era a reação inversa da esterificação. A gente acabou de ver isso. A gente pegava o éster e a água e transformava novamente em ácido carboxílico e álcool. Nesse caso, aquilo era uma hidrólise ácida, porque o meio era ácido. Lembra? A gente bateu nessa tecla várias vezes. No caso da hidrólise básica de éster, não vai ser uma reação diferente. O que a gente vai ter? A gente vai ter um éster aqui, bonitinho, e a base, né? Por isso que é uma hidrólise básica de éster. Gente, o princípio é a mesma coisa de formação de sal que a gente acabou de ver. É cansativo, porque é a mesma coisa. O que vai acontecer? Você vai quebrar no... Ai, gente, fugiu a palavra. No oxigênio. Só que, nesse caso, a gente pode... Tanto faz, tá, gente? Mas a gente... O oxigênio, nesse caso, ele fica com o composto... Aqui, ó. A gente quebra aqui. Depois do oxigênio, então, tá? A gente quebra depois do oxigênio. O Na, quando ele se dissocia, o Na mais e o OH menos. Mesmo princípio, gente, mesma coisa. O oxigênio, nesse caso, ele fica negativo e o resto da cadeia carbônica fica positiva. A gente pode pensar o quê, então, como eu falei? De duas formas. Ou a gente pensa que o positivo atrai o negativo e vice-versa, né? As cargas opostas se atraem. Ou a gente pensa que os de mesmo sinal, então o R e o Na, eles trocam de lugar. Importa qual jeito que você vai pensar? Não, não importa. Importa que no final, ó, você vai ter o metal ligado com o oxigênio e o OH, ele vai se ligar à cadeia carbônica que saiu. Então, vai formar o quê? Um álcool. Tá? Isso daqui é o quê? É o mesmo sal orgânico que a gente acabou de ver. Então, ó, o sal orgânico, ele pode ser feito pela reação de neutralização de ácidos carboxílicos, que é a reação do ácido carboxílico com a base, tanto ele pode ser formado pela hidrólise básica de éster, que no final acaba sendo a mesma coisa, porque o éster ele vem do ácido carboxílico e do álcool. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. É muita reação? É muita reação. Confunde, porque são reações muito parecidas. Mas, assim, se você ver com calma, fizer exercício e treinar mesmo fazer essas reações, você consegue perceber.
Agora, essa coisa do sinal, de você ver qual parte que fica negativo e qual parte que fica positivo, ajuda muito a não confundir, entendeu? Porque as cargas opostas, elas se atraem, né? Ou a gente pode pensar que as cargas iguais, elas trocam de lugar, beleza? Mas, gente, essa aula, igual eu falei com vocês, é uma aula excepcional, porque eu fui no hospital por causa do Covid, não pude dar aula, mas vai ser a única aula gravada que a gente vai ter. Não gosto de aula gravada, acho que a interação perde, tipo, vocês não podem tirar dúvida. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem mensagem no WhatsApp, tá? Eu vou puxar a orelha de vocês. Se vocês não me mandarem ficar com dúvida, manda lá, não fica com dúvida, não. Tá bom? E aqui, eu vou até pular esse slide, eu pus aqui, mas ignora ele, finge que ele não existe. E aqui a gente tem uma coisa teórica para a gente falar, que é a diferença de sabão e detergente. É o seguinte, sabão a gente já viu, ele vem do carboxilato com metal, né? Então, o carboxilato está aqui, até o O-, e o metal, que aqui está representado como Na, mas pode ser o potássio, pode ser o cálcio, pode ser o lítio, pode ser infinitos não, né? Pode ser os metais lá da 1A e da 2A, da família 1A e 2A. E aí, o que acontece? Qual que é a diferença de um sabão para um detergente? O sabão é isso daí que a gente viu. E o detergente, porque vocês concordam comigo que a função do sabão e do detergente é a mesma, né? E o que difere os dois? O detergente, o grupo polar dele, lembrando que isso daqui que eu circulei é a parte polar, né? A cadeia carbônica é apolar. No caso do detergente, essa parte polar ela é derivada, ó, você tá vendo que tem um S aqui? Ela é derivada de um ácido chamado de ácido sulfônico, tá? É um ácido, assim, ele é muito instável, ele não fica, assim, você não acha ele... É uma coisa meio bizarra, não vou nem tentar explicar, mas você também não precisa saber. Eu sei que, enfim, o que você precisa saber é que ele é derivado desse ácido sulfônico, e aí ele possui esse enxofre aqui, essa estrutura esquisita que vocês estão vendo aí, que ele tem dois carbonos fazendo dupla, um oxigênio. Lembrando que o enxofre ele tem expansão do octeto, então ele pode fazer mais do que 8 elétrons na camada de valência, por isso que aqui ele está com 8, né? Peraí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui ele está com 12 elétrons na camada de valência, né? E isso pode acontecer com o enxofre, ele pode ter até 16 elétrons na camada de valência. Vocês viram isso em ligações químicas. E aí é isso, a diferença é que a parte polar dele, ela vem desse ácido sulfônico e ela tem essa diferença aí em composição mesmo. E aí, o que acontece? Lembrando que o sabão, ele vem de... Não, como é que é? Tá. Eu ia confundir aqui, ia falar trocado. Essa parte aqui, polar, a parte apolar do detergente, que eu estou circulando aqui, que é a parte carbônica do detergente, ela vem de derivados de petróleo, beleza? Isso é importante a gente saber. Por que é importante a gente saber? Porque o sabão, como ele vem lá de lipídios, de gorduras, de ácidos graxos, né, de ácidos carboxílicos, ou de ésteres, podem ser, por exemplo, os triglicerídeos, né, eles podem dar origem que são ésteres, podem dar origem a sabão, eles são compostos biodegradáveis. Por exemplo, não sei se vocês já viram fazer sabão na roça. O que você faz? Você guarda o óleo de cozinha mesmo, mistura com soda cáustica. O que é a soda cáustica? É o NaOH, e aquilo dali vira sabão. É literalmente essa reação de saponificação que a gente viu. Então, ele é biodegradável. Ele vem, vamos dizer assim, de compostos orgânicos mais, vamos dizer, naturais, assim. E ele é biodegradável. O que significa
ele ser biodegradável. Se você jogar ele na água, por exemplo, ele não vai ser poluente. Não se ele não estiver em excesso. Se ele estiver em excesso, é poluente mesmo assim. Mas, por exemplo, ele pode virar matéria orgânica, ele vai se decompor e vai voltar ali para o ciclo do carbono normal e não vai causar nenhum dano ao meio ambiente. Já o sabão, já o detergente, como ele vem de compostos derivados do petróleo, ele tende a não ser biodegradável. E aí, qual que é a regra? A gente tem detergentes biodegradáveis? Tem. A gente tem detergentes não biodegradáveis? Tem também. Qual que é a diferença? É bem facinho. Os detergentes biodegradáveis, eles não têm ramificação. A cadeia apolar deles é sem ramificação, uma cadeia normal. Enquanto os detergentes não biodegradáveis, eles têm ramificações. Essas ramificações fazem com que os seres vivos, os micro-organismos, não consigam degradar, não consigam decompor essa molécula de detergente. Então, a única diferença é isso. Tem ramificação? Não é biodegradável. É cadeia normal, sem ramificação? Aí é biodegradável. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa parte de sabão é muito importante. Se vocês não tiverem entendido, me procurem. E tirem dúvidas, não deixem dúvidas acumular. E é isso. Peço desculpas por essa semana não ter conseguido dar aula ao vivo, mas sexta-feira a gente volta com a aula ao vivo. Foi um motivo excepcional. Queria que não tivesse acontecido, mas já que aconteceu, né? Fazer o quê? E é isso. Me mandem mensagem. Vou anotar aqui meu número, caso alguém tenha perdido. Vou pôr aqui só para caso alguém tenha dúvida. Vou pôr aqui. Tá bom? Tira um print aí. Esse é meu número. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar mensagem. Beleza? E é isso. Tchauzinho, gente. Até sexta-feira.